Good afternoon, babies. My name is Tatiana. I am English teacher. Let's start our English class. Hello, how are you? Fine? Good, very good, babies. Let's start our English class. Bom, antes de a gente iniciar a nossa aula de inglês na outra plataforma, claro, nós iremos fazer antes o warm-up. Lembrando que o que é um warm-up? É um aquecimento, certo? Um aquecimento para a gente iniciar a nossa aula de inglês. Bom, essa semana, no caso, o nosso warm-up vai ser um song. O song eu tenho certeza que vocês já conhecem, tanto em português como em inglês também. É um song bem conhecido, que é aquele: se você está feliz, bata a palma. Se você está feliz, bate o pé. Isso mesmo. Só que nós temos em inglês também. Então esse que é o som que nós iremos ouvir, ok? Ready? Let's go! Então vou colocar aqui o play. Bastante atenção, porque é uma musiquinha simples, mas também ela tem alguns changes aí, né? Uma mudança em algumas partes. Então bastante atenção. Eu vou colocar aqui pra gente dançar. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 stomp your feet. If you're happy, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet, stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. Bater o pé. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no, say oh no. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap, take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. Tirar uma sonequinha, take a nap. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Very good. Vou colocar novamente, só pra gente treinar novamente. Take a nap, tirar um soninho, né? Ok? Se você está assustado, scared, say oh no. Oh no. Ok? Vamos lá novamente. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet, stomp your feet. Bater os pés. Stomp your feet. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. If you're scared, 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 say oh no, say oh no. If you're scared, 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 say oh no. Oh no. Sleep, 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 take a nap. If you sleep, 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 take a nap, take a nap. If you sleep, 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 take a nap.
Good, very good, guys. Bom, e aí finalizamos o nosso warm-up. Espero que vocês tenham gostado. Vamos iniciar nossa aula? Let's go! Guys, good morning, good afternoon. Let's start our English class. Hello! Vamos iniciar nossa aula de inglês. Muito bom, guys. Ó, seguinte, hoje vai ser review. Como vocês sabem, review é revisão. Já está se aproximando a semana de avaliação, então para isso vamos nos preparar. Vamos ficar atentos a quais são os assuntos que constarão na nossa avaliação. E para isso faremos a revisão, ok? Então a revisão ela se inicia logo no segundo bimestre, nos assuntos do segundo bimestre, que foi a página 20, ok? Quem está com o livro em mãos, lembrando que nosso English Book é esse, Yellow Book, língua inglesa, ok? Você vai abrir seu livro na página 20, onde iniciamos o assunto. Então, teacher, o que pode constar aí na nossa avaliação? Os going places, os nomes dos lugares, claro, eles vão estar na nossa avaliação e precisamos fazer a review para saber quais são os lugares que pode estar lá na nossa avaliação. O uso da frase, quais frases, teacher? Trabalhando ela está, ele está em tal lugar. Então, essas frases simples nós iremos treinar para, quando chegar o dia da avaliação, ficar atento a isso. Frases, o assunto places. Também, o que pode constar na nossa avaliação vai ser os animals, os sea animals, animais do mar. Então, nós iremos revisar um pouco também quais são os animais que estudamos do livro, que pode provavelmente aparecer na nossa avaliação. Assim também, o outro assunto, there is e there are. Quando usar, como usar, ok? Assim também, nós iremos fazer também o seguinte, a atualização de livro. Então, quem não fez alguma página, que esqueceu, que teve dificuldade, hoje é o momento para a atualização do livro, ok? E o uso do A e do N, que foi aquela parte do livro onde nós fizemos naquele Big Crab, onde nós colocamos os grupos do grupo A e do grupo N, o grupo das vogais e o grupo das consoantes. Então, hoje nós iremos revisar um pouco de tudo, para concluir aí o segundo bimestre, fechar ele com chave de ouro, guys. E para isso eu preciso da ajuda de vocês. Como teacher, vocês vão me ajudar aqui. Claro, nós iremos fazer juntos essa review. Então vocês vão aí em casa participando. No final da aula, vocês irão mandar aí no privado quais são as dúvidas que você tem ainda dos assuntos, quais são as páginas que você não conseguiu fazer. Alguma dificuldade, né? Nós precisamos deixar hoje tudo esclarecido. Quando iniciar a semana de avaliação, todo mundo tranquilo, com a total certeza de que vai tirar um 10 na nossa avaliação de inglês, ok? Então vamos lá iniciar, então, página 20 e 21. 2021, nós iniciamos o assunto sobre places. Quais foram os places, teacher, que nós aprendemos durante esse percurso do segundo bimestre? Nós aprendemos os places. Bom, eu tenho aqui no slide e tenho no livro. Nós podemos fazer a leitura tanto do slide como do livro, tá? Claro que do slide tem alguns places que não aparecem no livro. Então, primeiro olharemos o slide e depois eu vou pedir para você pegar o seu English Book, ok? Então, vamos ler o slide. Let's read together. Repeat. Restaurant, sports store, supermarket, museum, bank, library, hotel, park, hospital, coffee shop, bookstore, school. Good, very good, guys. Bom, o que nós precisamos prestar bastante atenção? Pay attention, it's very important. Muito importante é a escrita. Como a nossa avaliação ela é focada totalmente na parte escrita, então nós temos que prestar bastante atenção como escrever os nomes desses places. Olha bem como se escreve restaurant, sports store, supermarket. Como eu disse, a nossa avaliação ela foca muito em escrita e não a oral, a parte oral. Então,
nós treinamos a leitura, sim, treinamos para você não esquecer a pronúncia correta, mas também preste bastante atenção na escrita. Então, se você tem dificuldade, é bom treinar, tá? Antes da nossa avaliação, olha bem como se escreve o nome de cada um desses places. Agora você vai pegar o English Book. Vamos revisar o livro agora. Let's go. Supermarket, candy store, bookstore, toy store, restaurant, movie theater, bank, clothing store, shoe store, food court. Very good, guys. Perfect. Bom, espero que todo mundo esteja aí acompanhando a nossa aula, tá? Certo? O seguinte, vamos treinar agora as frases. Eu vou apagar aqui os places e agora vamos relembrar as frases. Teacher, quais as frases que nós aprendemos? Bom, lembra que nós temos alguns sujeitos que podemos trabalhar. Nas aulas anteriores eu sempre mostrei essas frases. Ela, esse é o sujeito ela, she. Eu tenho o sujeito ele também, que é he, ok? Para isso eu preciso saber o verbo que eu vou usar, né? O verbo aqui, como é voltado para lugar, eu vou usar o is. Ela está. Então, eu vou usar is, she is. E para ele também eu vou usar o is. Então, fica she is e he is. O livro, ele deu a seguinte preposição para nós trabalharmos, para dizer aquele sentido. Ela está no ou na. Esse no ou na, nós iremos usar o in the. Eu vou apagar aqui, que ficou melhor para a gente usar essa parte da tela. She is, he is, in the. Ok, e aí eu vou fazer o complemento dessa frase. She is in the toy store. Eu posso acrescentar no final qualquer place. Então, ela está no ou na, e aí eu complemento com o nome do lugar, certo? She is in the bookstore. She is in the candy store. E aí eu vou acrescentando os lugares que eu precisar, no caso, né? E que você lembrar também. Para ele, a mesma coisa, a mesma situação. Eu estou usando he is, acrescentei o in the, e aí eu faço complemento do nome do lugar. He is in the movie theater. He is in the restaurant. Eu não posso esquecer, guys, da preposição para dizer no ou na. Eu sempre tenho que usar o in the para indicar depois o lugar. Então, he is in the supermarket. He is in the shoe store. E assim vai. Nós temos aí os dois sujeitos. She is, ela está. E temos o he is, ele está. Mas se caso, como o nosso livro mostrou também mais um sujeito, nós podemos também ter na nossa avaliação. Então, cuidado quando aparecer esse sujeito aqui. They are. Teacher, diferente o they are. Lembra que é o they are? Exatamente. Esse aqui é o plural. Elas estão ou eles estão, né? Ah, eles estão aonde? Ah, they are. Eu já sei como se escreve no lá, que é in the. E aí eu faço o meu complemento com o nome do lugar. They are in the toy store. They are in the bank. They are in the food court. Certo? Então, esses são os três sujeitos que podem aparecer na nossa avaliação. Então, muito cuidado quando for usar, tá? Principalmente esse they, esse plural aqui, que é diferente. They are. Aqui você viu que não usamos o is, usamos o are, que é plural. Então, they are in the... E aí eu faço o complemento do nome do lugar. Ok, guys? Entenderam? Bom, essa parte, na verdade, fica repetitivo porque nós já havíamos estudado. Mas como é uma review, nós precisamos revisar. E assim como tem alunos novos, isso é uma oportunidade também deles revisarem junto com a gente, né? E atualizar também o livro. Fizemos a página 21, review, e agora vamos para 22 e 23. A página 22, nós temos aqui algumas imagens. Quem não fez essa atividade ou quem já fez,
Ela trabalha... Aqui nas frases vocês vão ver que ela trabalha o they are, que é o que acabamos de ver. They are in the supermarket. O sujeito no plural. She is in the shoe store. He is in the food court. Então, ele trabalhou aqui alguns sujeitos e aqui as imagens. Você só tinha que colocar o número do qual dessas imagens ele está se referindo, ok? Page 22, page 23, ok, já fizemos a 23 também. Página 23 ele fala o seguinte, look and write, observe o mapa e escreva o nome dos estabelecimentos de acordo com a legenda abaixo. Essa é uma atividade que envolve colors, as cores. Então, por exemplo, onde está bem vermelho? Aqui em cima você tinha que olhar, esse que está bem vermelhinho é o Movie Theater. Então, aqui embaixo você tinha que escrever Movie Theater. É uma atividade também que já fizemos. Eu estou explicando se caso você não fez, essa é uma oportunidade de atualização de livro. Alright? Page 24, draw yourself and complete the sentence. Desenhe-se e complete a frase. Where are you? Onde você está? Where are you? I am the classroom. I am the bathroom. I am the bedroom. Você vai colocar onde que você está, o nome do local que você está, né? Teacher, eu estou na sala de aula, in the classroom. Escreveria, né? Classroom e desenharia aqui a imagem da sala de aula. Estou em casa, estou no banheiro, estou na cozinha, estou na casa do meu tio. Você ia completar e desenhar. Essa é uma atividade também que já está ok. Page 25, find the number. Essa aqui também já fizemos. Ok, você só tinha que colocar o número. Qual é o place que o Tom está pensando? O Alan, qual é o nome desse lugar onde vende roupas? O lugar que a Lucy está pensando, a Sarah. Também já está ok essa atividade. 26. Nessa 26, eu vou só explicar o seguinte, guys. Nós trabalhamos na page 26 o uso da perguntinha, da question, certo? A forma interrogativa de se usar o is. Nós aprendemos a dizer, ela está no... ou no teatro, no parque, assim como também ele, né? Ele está no banco, ele está na praça de alimentação. E aqui nessa parte, ele já vai trabalhar o livro, a parte interrogativa. Por exemplo, vamos usar aquela frase que nós acabamos de usar. She is... Oh, Jesus Christ. She is in the bank. Vamos colocar assim, da seguinte forma. She is in the bank. Ela está no banco. Se eu fosse passar essa frase para a forma interrogativa, eu colocaria o is para frente. E aí eu acrescentaria o she e repetiria o restante da frase. E she in the bank e o ponto de interrogação no final. Certo? É bem simples. Eu tenho a frase afirmativa, she is in the bank. Quero passar para a forma interrogativa. Vou jogar esse is lá para frente. Is she in the bank? Ok? A forma interrogativa do verbo to be é muito simples. Ele só faz aquela flexão. Ele só muda o de lugar, né? O place. Ok? Então, nessa página 26, ele foca muito nisso, né? Na questão de pergunta e na frase também negativa. Se caso algum personagem não tivesse, por exemplo, esse she, ela não estivesse realmente no bank, não estivesse lá no banco, como que eu diria? Ela não está no banco. Vamos fazer aqui a frase dela negativa. Nós temos aqui a afirmativa, she is in the bank. E como ficaria a forma interrogativa? No, she isn't. Fica muito parecido com a afirmativa, só que acrescenta-se esse N, apóstrofo T. She isn't. No, she isn't the bank. Aí eu falaria realmente onde é que ela está. She is in the park, she is in the theater. E aí sim, eu ia complementar o nome do verdadeiro lugar onde ela estaria, ok? Então, nós vimos aqui nessa parte 26, do page 26,
a frase tanto na sua forma interrogativa como na sua estrutura negativa, ok? Essa é uma parte só para relembrar também, tá? E ficar atento quanto ao uso do verbo to be aí nessas frases, ok? Bom, e aí nós iremos para page 27, onde ele acrescenta-se um assunto extra. Qual é esse assunto extra? Os sea animals, os animais do mar. Bom, não tem todos, como eu disse, né, no início da aula, não tem todos os animais. Quem dera se tivesse todos os animais aqui, seria bastante páginas e várias aulas ainda. Bom, nós temos alguns que ele focou, né, nesses animals. Então, vamos passar aqui o slide, que fica melhor para nós observarmos também e acompanhar aqui a nossa aula. Bom, page 27, Sea Animals. O livro, ele tem os animais bem bacanas, está bem desenhado. Aqui no meu slide eu coloquei alguns animais diferentes. Então, podemos fazer a leitura tanto do livro como aqui no slide tem a mesma coisa. Não é diferente dos places, que no slide estava diferenciado do livro, claro. Então, vamos lá relembrar aqui a pronúncia dessas palavrinhas. Let's go, guys. Read. Repeat. Fish. Turtle. Ray. Shark. Dolphin. Jellyfish. Seahorse. Whale. Octopus. Crab. Starfish. Again, let's go again. Fish. Turtle. Ray. Shark. Dolphin. Jellyfish. Seahorse. Whale. Octopus. Crab. Starfish. Good, very good. Perfect. Bom, observando, sempre eu falo sobre esses dois personagens que nós temos no livro, porque a fala deles é bem interessante. Então, vamos fazer a leitura? Let's read again. Look, there's a whale. Whoa, there are 5 seahorses. Muito bom. É interessante sempre relembrar o uso do there is e there are, ok? Então, vamos relembrar aqui o uso deles dois. Page 28. There is e there are. Bom, there is e there are, se você for traduzir, eles têm o mesmo significado. Se traduzir, seria há ou tem. Exemplos, vou usar, por exemplo, o there is. There is a shark in the sea. Tem um tubarão no mar. A única diferença vai ser o uso mesmo, tá? A tradução é a mesma coisa. Tem o há. Agora, o seu uso que vai ser diferente. There is eu vou usar para indicar alguma coisa que vai vir no singular. Como no exemplo, né? There is a shark in the sea. Tem um tubarão no mar. Já o there are, como eu disse, a diferença vai ser no seu uso. There are é para plural. Exemplo, there are 3 dolphins in the sea. Plural. There are 3 dolphins in the sea. Ok? Tem 3 golfinhos no mar. Então, é diferente, né? Somente a diferença de uso. Um é singular e o outro plural. There is singular, there are plural. Ok? Bom, e o livro, ele fez isso, né? Ele usou na fala da Kate o there is. Look, there's a way. Só que ela usou de forma abreviada. Ou a forma curta. There's. Usou dessa forma. Assim como nas outras falas, né? Na página 28, ele colocou there's também, mas o there permaneceu na sua estrutura normal, ok? Então, esse daí é somente isso, tá, guys? A sua diferença é de uso, não de tradução, né? A tradução dele é diferente, não, é somente o uso. Então, nós iremos para a seguinte página, que é a página 29, Complete and Draw. Complete e desenhe. Essa página nós já fizemos também, certo? Tem a letra A até a letra F. E ele trabalha as frases seguintes.
There is and there are. Aí ele faz um complemento, você vai ver quais os animais que caberiam, né, nessa frase. Por exemplo, na letra A, there's a gray. Das opções lá em cima, eu vou ver qual que poderia encaixar aí. There's a gray turtles? No. Mas eu sei que there is é para singular. Turtles está no plural. Então eu já não posso usar turtles. There's a gray shark. Shark? Yeah, can be. Shark. Por que não? Shark está no singular. Então eu posso usar nessa letra A tranquilamente. Então vem a letra B. There's an orange. Ah, é laranja. Alguma coisa laranja. Poderia ser seahorse? No. Whale? Pode até ser whale, mas orange? Crab? Crab. Very good. Crab. Porque está no singular. Então a frase ela fala, né? There's an orange crab. Tem um crab, né? Caranguejo laranja. E é aqui que eu poderia na letra C encaixar whale. There's a black whale. Tem uma baleia preta. Então é você olhar, ver qual que está no singular, qual que está no plural para ir encaixando. Aí a letra D, E e F eu só encaixaria os que sobraram, que estão, no caso, estão trabalhando com o plural. Seahorses, turtles, rakes, e aí sim eu iria encaixar nessas frases. Essa também envolve tanto o complemento da frase como o desenho. Aí sim você iria desenhar esses animals, ok? Page 29. Vem a page 30, onde nós aprendemos o uso do how many. Quando ele pergunta assim, how many, ele quer saber quantos. How many? Quantos? How many sharks are there? Quantos tubarões tem lá? Ah, ela vai responder, there are 3 sharks. Ah, tem 3 tubarões. Ok. Aqui ela fez o uso do there are na sua estrutura interrogativa. Então, observa que ela fez a mesma coisa, só inverteu. Eu uso there are para dizer o que tem, né? E eu quero passar para interrogativo, eu só mudo a posição. Passo o are para frente e depois eu uso a palavrinha there. Aí nós fizemos somente o complemento. As frases já estavam no livro. Você só teria que complementar o que estava faltando nela. How many jellyfish are there? There are 4. Já tem a palavrinha for. E aí eu acrescentaria jellyfish. Ok? Então a page 30 também já está ok. Page 31, guess the animals and match. Adivinhe quais são os animais e associe as imagens ao texto. It's a fish, but it looks more like a small pony. Você tinha que adivinhar, no caso, lendo essas pistas, essas tips que o livro está dando sobre esses 3 animais que temos aí na imagem. Temos um octopus, uma whale e um seahorse. A letra A, ele dá uma dica. É um peixe, mas parece um pôneizinho, né? Um pequeno pônei. O que seria isso? It's a seahorse, é o cavalo marinho. Então, a letra B e C também ele vai dar dicas e você vai tentar relembrar, pegando as palavras-chave, né? Do que seria esse animal que ele está falando. E a questão 12 era para desenhar um aquário. Chegamos na última página. Circle and write, circule e escreva. A última página ela vai trabalhar o uso do e do and. Como assim, teacher? Esse e e esse and são 2 artigos, né? Um ou uma, certo? Circle and write. Então ele pede para você colocar no grupo E tudo que inicia com consoante. Lá no Big Crab tinha várias palavrinhas. Eu só iria circular essas palavrinhas e depois encaixar embaixo quais são as que iniciam com consoantes. Exemplo, teacher, book, monkey, crab. Ok? Já no grupo N, tudo que inicia com vogal. Então, eu já encaixaria no grupo do N. Engineer, elephant, apple, octopus. Ok? Essa parte do livro é mais
para você ficar atento ao uso do a e do an, que nós iremos nos aprofundar nas próximas atividades a respeito disso, tá? A respeito dele, do uso de a e an. Bom, o livro, na verdade, finalizamos até aí na page 32. Lá no final do livro, quem não fez essas atividades precisa fazer, que foram atividades de revisão. A revisão ela iniciou na página 71, teve 72, 73, que foram páginas de review. Ok, guys? Bom, essa aí são atividades que finalizamos o livro, já fizemos também. Revisamos aqui um pouco dos assuntos e as páginas também de atividade. Se você já finalizou tudo, perfeito, congratulations. Agora, quem ainda não finalizou, pode mandar foto das atividades para mim, ok? Bom, guys, finalizamos a aula por aqui. Thank you for your time. See you next class, ok? And good luck in our test. Boa sorte na nossa avaliação, tá? E fiquem atentos aos assuntos que nós estudamos hoje. Essa é uma aula importante, que é a aula de review, revisão. Então, se ficou alguma dúvida, se você ainda não conseguiu entender algum assunto, mandem mensagem no privado, ok? He my kiss, my hug, and God bless you. Bye!